Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Na Trilha Cast. E hoje nós temos uma convidada super especial. Esse encontro aqui, gente, ó, já tá marcado não sei há quanto tempo, demorou pra sair, demorou a gente combinar a agenda, mas seja muito bem-vinda, Simone. É um prazer ter você aqui, viu? Prazer é meu da gente bater esse papo agora. Que maravilha, gente. Simone Minassian, já procura essa mulher incrível no LinkedIn, já se conecta com ela, que com certeza você vai aprender muito. A Simone é consultora na área de eficiência jurídica e a gente vai bater hoje um papo muito na veia de soft skill, de habilidades comportamentais, porque eu acho isso aqui imprescindível. Todo mundo fala habilidade comportamental, isso e aquilo, mas na prática, como vivenciar isso, como de fato sair do teórico, né, e entender como que esse aprendizado ele precisa estar no seu ambiente de trabalho, na sua vida pessoal. Então a gente vai passar um pouquinho sobre gestão do tempo, sobre tomadas de decisão, pensamento crítico. Vai ser um bate-papo assim, impecável. Se você quer ter resultado na sua vida profissional, você tem que assistir isso aqui do início ao fim, né, Simone? Bora lá. Você tá preparada? Vamos lá. Então tá bom. Sim, conta um pouquinho antes de mais nada. Um pouco da sua carreira, do seu momento profissional, da sua trajetória. Como que você veio parar nessa bendita área de eficiência jurídica, né? Para depois a gente desbravar nessa parte de habilidades comportamentais. Então, bora lá, que acho que a gente consegue até juntar as coisas. Eu sou advogada, trabalhei como advogada no início da carreira, e aí em algum momento entendi que aquilo não era a minha praia, e eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer com aquilo, porque eu só tinha o curso de Direito, e isso não me habilitava. Na época, 20 anos atrás, isso não me habilitava para fazer nada mais. Mas eu consegui fazer uma migração, fui para uma área de controles e riscos, e junto dessa área tinha uma área de eficiência corporativa. Não tinha nada a ver com o mundo jurídico especificamente, mas era uma área de projetos que visavam grana. Como é que a gente economizava dinheiro com inteligência, sem sair fazer corte burro. Sim. Eu lembro que teve o dono da empresa na época, ele falou assim, cara, para reduzir 5%, 10%, eu mando reduzir, todo mundo reduz, não preciso de você. Pá! Nossa! Então assim, por que eu preciso de uma área dessa? E o grande lance era esse, de fato, 5%, 10% ele podia mandar, mas onde reduzir, com que inteligência reduzir, impactar o negócio, era o que essa área fazia, e aí essa área se formou, eu fiz parte dela, e aí eu comecei a atender todas as áreas da empresa, nessa visão de projeto e de grana. Que legal. Então, foi ali que Nessa parte de risco, de gestão. Saí de risco e fui para essa área que chamava de eficiência corporativa. E uma das áreas atendidas era o jurídico. Que legal. Ninguém entende o jurídico. Ninguém sabe conversar com o jurídico. E o jurídico, na época, principalmente, não conseguia conversar com ninguém. Então, eu fiquei a pessoa responsável para atender o jurídico, entre outras áreas. E lá, eu juntei a conversa jurídica, o mundo jurídico, com tudo que eu aprendi de indicador, gestão de projetos, influência, gestão de conflitos, toda essa agenda se juntou e a gente fez um baita projeto lá. E fiz isso em outras áreas. Então, eu fui navegando e aprendendo outros conceitos. Em algum momento, eu decidi dar um zoom no mundo jurídico. Então, a gente co-criou um modelo de eficiência jurídica que eu aplico toda essa estrutura dentro do mundo jurídico e sempre começo olhando grana. Então, foi assim que eu fui parar nesse lugar, sendo uma boa tradutora de linguagem. Sim. No fim. E uma boa planejadora, com certeza também, Certamente. Né? Nossa, e muito legal você trazer isso, porque é o que a gente sempre fala hoje, e até isso é uma soft skill que a gente pode trazer aqui para a mesa. Quando a gente vai falar de inovação, a gente não pode ficar na nossa bolha. Quando a gente vai falar, porque inovação não é uma técnica, não é uma ciência. Para mim, inovação é comportamento, é mentalidade. E você faz exatamente esse movimento de sair do direito, do jurídico, e depois reunir ali inputs, uma série de conhecimentos e trazer e fazer essa verdadeira revolução dentro dos departamentos, dos escritórios, né? Você foi num sentido mais natural? Foi assim, a vida tá me levando, tô indo? Ou você se atentou para esse tipo de situação, de buscar fora, começar a buscar uma veia mais multidisciplinar, conhecimento em outras áreas?
Como que foi isso na sua carreira? Tiveram as duas coisas. O começo foi muito a vida vai me levando. Tá. Eu tinha clareza de que eu não queria continuar sendo advogada no sentido clássico, tradicional. Tive muito medo de movimentar. Então, quando eu fui para a área de risco, foi um movimento seguro, porque a área de risco ele baseava em lei. Sim. Ah, bom, lei lei eu sei ler, eu sei interpretar. Tive que aprender como é que cumpria dentro de uma instituição financeira. Então, parte, Pri, foi, cara, vamos lá, vamos aprendendo no dia a dia. Sim. Mas não demorou muito para falar, cara, eu preciso de um embasamento teórico, técnico, acadêmico. E foi quando eu fui buscar um MBA na GV em gestão empresarial. Porque eu precisava entender de tudo. Na área que eu tava, eu precisava entender de tudo. Então, eu fui para um MBA e depois disso, Pri, eu continuei buscando formações, mas aí não precisa ser mais um título. Sim. Um MBA, uma especialização. Não é para preencher currículo Exato, não é mais para isso. Então, depois eu fui buscar gestão de pessoas. Eu sou líder de pessoas desde 2005. Então, eu tive que estudar esse negócio, porque gente é gente. Claro. Mas eu também fui buscar comunicação, eu fui buscar como escrever, eu fui buscar uma série de coisas que não estão no currículo, não estão no LinkedIn, sabe? Sim. Mas precisa, e aí tem que ser... Na minha visão, é fora do mundo do direito. Ou de quem tá trazendo essa conexão pro mundo do direito. Então, parte você vai. Sempre. Né? Mas, vou te dizer o seguinte. A parte que eu fui, eu paguei... O custo foi alto. Tá? Eu podia... na linha de gestão do tempo, cara, eu trabalhava muitas horas. E hoje, com o conhecimento que eu tenho e com a experiência que eu tenho de como priorizar as coisas... a história teria sido outra, sabe? E é legal você já trazer esse ponto direto, porque hoje a gente fala muito sobre não temos tempo. Não tem tempo, minha agenda tá lotada, isso e aquilo. E, na verdade, muitas vezes a gente está ocupado, mas não necessariamente produtivo. Mas eu acho que... Enfim, quando você não tem ali, né, um grupo para te apoiar, para te trazer esse tipo de aprendizado, custa muito caro. Como que foi, então, assim, esse momento onde você começou a atinar e falar assim, opa, preciso priorizar, preciso saber o que eu preciso de fato aprender, o que eu preciso para executar? Como que foi esse fluxo? É sempre na dor, né? Se tivesse um podcast desse, talvez não fosse. Opa, acho que eu me encaixo aí. Não, sempre na dor. Cara, a gente estica muito a corda, né? E aí, assim, teve uma época que eu já virava piada com as amigas, assim, porque a gente marcava um jantar, um happy hour, uma balada, e eu sempre chegava depois do horário. E eu sou uma pessoa pontual por natureza. Então, assim, vamos às 8, porque assim só vai chegar às 10. Cara, quando eu comecei a ver que isso virou mesmo um rótulo, uma piadinha, e era real, nem era sacanagem da turma, eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada, porque eu quero estar com essas pessoas, eu quero viver esse momento, e eu não tô conseguindo. E, cara, eu tava falando de 8 da noite, não é? Que era às 4 da tarde, claro. né? E para uma rotina que começava o quê? 8 da manhã. Exato. 8 da manhã, então era sempre muito cheio. Então, eu comecei... Eu fui tendo a sensação de que eu tava perdendo as coisas que eu valorizava. Ao mesmo tempo, eu precisava trabalhar pra caramba, e precisava entregar, e precisava ser bem avaliada, e você entra num outro círculo loop de ratinho, né? Que você fala, cara, não posso sair daqui nunca mais, que eu acho que o mundo empresarial, corporativo faz isso com a gente mesmo. Sim. E a gente não percebe. Esse é o grande lance. Então, acho que foi por aí que eu comecei a falar, o que realmente é importante pra mim? Óbvio que o trabalho era importante. Eu queria a carreira e eu queria a grana. Sim. Mas não era a qualquer preço. Então, foi aí que eu tive que começar a falar, como é que eu faço? Boa. E a minha primeira grande dificuldade é como é que eu falo não. Nossa, isso é uma habilidade comportamental surreal hoje. Não é fácil, gente. Tem pessoas que nascem com essa habilidade, que eu admiro muito, mas eu acho que aprender a dizer não pros outros e muitas vezes pra gente... Como que foi isso? Conta pra gente. Pra mim mesma foi muito difícil. Porque eu lembro... E aí, não faz nem tanto tempo, assim. Eu me lembro de olhar pra minha lista de afazeres gerais, tá?
envolvendo tudo, até porque eu acredito que esse lance de separar a vida profissional e pessoal não existe, falácia, mito, derrubem, a gente é um só. Quando eu olhava essa lista, já intencionalmente falando, bom, o que eu vou tirar daqui? Cara, foi muito difícil falar, não, isso eu não vou fazer. Era tipo, comprar o presente da festa de aniversário que meu filho ia. Oi, Nossa. por que você tá difícil tirar isso da lista? Ou por que você não vai lá online, compra e resolve? Sim. Não, eu quero ir na loja X de brinquedos educativos, de madeira reflorestada. Tá, legal, isso tudo é muito legal, mas às vezes tem online e compra. Sim. Né? E pra mim era muito difícil despriorizar, tipo, o que eu não vou fazer. E muito difícil que eu ia delegar. Nossa. Mas... E olha quem tá... Não, gente, vou fazer uma pausa só para vocês entenderem. Essa mulher aqui que está contando essa história para vocês, ela trabalhava no setor de inteligência, de economia de tempo, de recursos. E como que isso acontece na nossa vida? Que muitas vezes a gente... como é que é aquele ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau. Exato. A gente vai lá e executa o bendito na nossa rotina profissional para ser... o expert para entregar o melhor. E a gente chega na nossa vida ali, na nossa rotina, com essa dificuldade. Nossa, Pri, deixa eu te contar uma coisa nisso. Quando eu engravidei do Gabi, que é meu filho mais velho, eu tava nessa pegada. Eu ainda não era mãe, né? Porque ser mãe, aí é que essa listinha de prioridade muda. Mas ele nasceu em agosto. Então eu saí de licença e em janeiro eu fui ter meu feedback. Mesmo de licença, eu recebi meu feedback. Naquela época não havia a menor possibilidade de você ser bem avaliada no sentido de destaque, tendo estado de licença. E eu fui destaque. Que legal. Então, mas eu fiquei chocada. Eu falei, mas por quê? Você não se sentiu merecedora daquilo? Não foi isso. Assim, eu sabia que não era uma prática. Tá. Então, eu tava achando muito estranho que, no meu caso, aquilo tivesse acontecido. Não era nem uma questão de merecimento. Eu só achei estranho porque não era a regra. E a frase que eu escutei, nunca mais esqueci, foi que eu tinha esse destaque porque eu tinha planejado tão bem a minha saída. Caramba! Olha a loucura. Eu tinha planejado tão bem a minha saída, que a saída, a ausência, não fez parte dessa, né? Não impactou. Ela foi suprida. Sim. Ela foi suprida. E aí eu não fiquei feliz com isso. Sabe? Porque eu falei, cara, acho que foi over, acho que eu fiz demais. E quando eu engravidei pela segunda vez, o que eu me dei conta? De que um monte de coisa que eu tava sentindo na segunda gravidez, eu não me lembrava de ter sentido na primeira. Mas eu não me lembrava porque eu tava planejando minha saída. Sim. Eu não tava vivendo aquela gravidez, sabe? Então, isso que você tá falando de caso de ferreiro, eu planejei tão bem que a empresa não a empresa sentiu. Não sofreu, mas a sua casa, a sua vida... Tava ali, Simone, a gente pode ter um tempinho. Exatamente isso. Então, de fato é isso. É como é que a gente junta as vidas. Sim, né? E aplica isso. Então, esse é o grande ponto. O exercício de despriorizar, né? De tirar aquilo da tua vida é muito difícil. O que facilitou para mim, tá? Ter clareza, assim, de quais eram os meus objetivos naquele mês. Legal. Porque às vezes, cara, tem mês que eu não consigo encontrar com as amigas. Porque o meu foco tá sendo trabalho, ou tá sendo as crianças, ou tá sendo uma formação que eu tô fazendo, ou um curso. Ok. Mas no mês seguinte não vai ser mais. Eu posso mudar a prioridade. Sim. Na semana, no mês, na medida de cada um de nós aqui. Então, isso tira aquela sensação de fixar. Não, vão ser só as crianças. Sim. Não, vai ser só trabalho o ano inteiro. Então, acho que se você prioriza... Cara, esse mês eu consigo priorizar A e B. E aí, você pega a sua lista... Sim. E foca em o que é A e B. O que não é, obrigatoriamente, você tem que tirar. Mas é tipo tirar band-aid. Sim. Tipo depilação. Tem um livro que eu li, ele me impactou muito. Chama A Única Coisa. Nesse livro, eu lembro até hoje, assim, de eu vendo uma imagem, ele falando assim, acredite você ou não, mas o equilíbrio está nos extremos. E sempre no reconhecimento de como você volta para casa, no sentido de... Uma hora você vai estar no extremo, que é na sua vida pessoal, fazendo uma viagem. Você precisa estar dedicado àquilo ali. Você não pode estar meio na sua família, meio no seu trabalho... E aí, vai ter hora que você vai estar totalmente no seu trabalho, dedicado naquele momento. E aí, a vida é feita de tô aqui, mas
tô sempre convergindo, tô sempre saindo de um lugar pro outro, porque eu sei o caminho. Eu acho que as pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande na gestão do tempo por causa desse extremismo. Ah, eu vou priorizar o meu trabalho. E aquilo ali se torna 2, 3, 4, 5 anos. Cara, sua vida ali destrói muitas vezes seus relacionamentos, sua família. Então, sim, primeiro, eu acho que a gente tem que sentir essa dor. Porque se a gente não sente essa dor, nenhuma decisão é tomada. E depois essa questão de entender que a gente não tem que controlar tudo, né? E tem uma terceira coisa que eu vou agregar aqui. Não tem que ser linear. Verdade. Esse raio, eu não sei, eu tenho discutido muito isso recentemente. Assim, onde foi que a gente aprendeu esta coisa de que tem que ser, que o equilíbrio é perfeito, Sim, que ele é sim. linear, que ele é dividido nas dízimas, assim, cara. Então, quando você traz os extremos, é isso. No momento que eu tô aqui. Exato. Né? Nos momentos que eu tô focando no trabalho, eu tô focando... Então, essa coisa da gente achar... E aí, isso acho que causa muito sofrimento. Pra quem já tá buscando uma melhor gestão do tempo, uma qualidade de vida... Achar que tem que ser linear. Sim. Gente, não existe linearidade. Equilíbrio não é sobre Não é. ser linear. E sobre previsibilidade completa, que eu acho que isso também, né? Porque isso também é uma coisa que me incomodou muito depois que eu, né, vim criando um pouco mais de maturidade, o tempo veio passando, porque eu acho que a gente é tão educadinho você sai do ensino médio, você tem que ir para uma faculdade, da faculdade você tem que ir para um casamento, do casamento você tem que estar ali trabalhando loucamente, ao mesmo tempo você já tem que estar pensando numa família, e daqui a pouco você já tem que estar pensando na sua aposentadoria. Você falou, e quando que eu vivo? É isso. Né? E quando que eu vivo? E sabe qual que é o problema? A vida não acontece desse jeito. Não acontece desse jeito. Na hora que você tá vendo, você acabou de sair da faculdade, você tá numa montanha russa no mercado de trabalho, que você não consegue pensar, ou então você tá querendo viver ali um casamento e não tá no momento, às vezes, de dar atenção pra sua vida profissional, e tá tudo bem, isso são escolhas. E eu acho que a gente vive numa sociedade que é tanta regra, que eu acho que isso também faz a gente querer, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer tudo, como se as nossas listas de tarefa, elas fossem terminar, mas uma lista de tarefa nunca termina. Não, ela é infinita. Eu tenho certeza, é tipo Nárnia, assim, quando você abre o guarda-roupa e chega, não tem fim. Ela não acaba. Eu acho que esse é o momento que a gente pega o poder na mão. Se a gente quer ser controladora, sim. Esse é o momento. Controle a porra da lista. Verdade. É a única coisa que você pode controlar. É a única coisa que você pode fazer. Então, o que você vai tirar dela? Sabe? Acho que esse é o grande lance. Tem um conceito que eu uso pra caramba em todos os lados da vida, que é a matriz de Eisenhower. Que é muito bom. Cara, o que é importante? Você se organiza, agenda. Né? É importante a gente estar aqui, então a gente agendou, fechou o dia e tal, não sei o quê. O que é delegável? Exato. E o que elimina. Exato. Gente, eu uso isso em toda a consultoria que eu dou. Em toda a mentoria que eu dou. Sim. Em casa. Comigo, com o Felipe, com quem... Sabe? Sim, a coisa vai, assim. Porque ela te ajuda, na linha de usar a ferramenta para ajudar a gente na gestão do tempo, ela te ajuda nesse lugar de falar, cara, o que eu vou... E aí volta pro poder, né? Do controle. Dessa lista, o que eu não vou fazer? Exato. O que eu vou pedir para alguém fazer? Sabe? E onde é que eu vou me concentrar? Exato. Então... E como que foi, assim, pra você, quando você trouxe aquele assunto do aprender a dizer não? Que eu acho que, beleza, ali no papel ainda é um jogo um pouco mais gostosinho, né? Você olha pra aquilo ali... É só você. Tá tudo bem. E na hora que você tem que falar assim... A mamãe não vai comprar esse presente com você em tal loja. Como que esse não pros outros você conseguiu administrar? Estamos no gerúndio. Não é que é assim. Estou há 7 dias sem beber, né? Tipo, é por aí o negócio. Tipo isso. Cara, eu só consegui evoluir nisso quando eu defini que valores eu queria. Assim, no que eu queria prestar atenção na vida. E naquele período, sabe? E onde eu também... não me senti agregando. Então tinha umas coisas assim, sabe quando você começa a se sentir usada? Sim. Começa a se sentir explorada, assim, tipo, aquilo não é fair, não é legal. Sim. Muitas vezes por chefe, por líder, tá? Que aí é mais difícil ainda você falar não e tal.
Então, assim, no começo, eu tive que usar desculpas mesmo. Tá. Que hoje eu nem acho que é legal, mas, assim, foi o meio possível Tá. de começar. Então, putz, hoje eu não vou poder almoçar com o meu chefe. Uhum. Tá bom o microfone. Porque eu vou no médico na hora do almoço. Às vezes eu marcava mesmo, Sim. que era pra não ter que almoçar com ele. Porque o almoço virava trabalho e ali era um momento ruim e não desenrolava bem, assim. Não era uma coisa assim. Mas o que me ajudou... Então, assim, no começo, arranja desculpa e vai experimentando como é que você se sente, até que você se apropria do seu tempo. Sim. E pra mim, em vários assuntos, mas nesse é um que funciona bem, assim, cara, por que não? Por que eu não quero estar naquele lugar fazendo aquela coisa? Constrói uma narrativa sobre isso, verdadeira, mas constrói uma narrativa e dá ou não. Sim. Porque quando você tá sendo sincero, então assim, aquilo não faz sentido pra você, embora você aprecie aquele trabalho, aquele convite, não tá fazendo sentido pro seu momento, constrói uma narrativa boa e diz o não. Sim. Sem ofender, sem desprezar o convite ou a demanda, ou o que for. Então, eu acho que construir narrativas é um recurso que eu tenho usado para várias coisas. Perfeito. E que tem diminuído muito o meu medo, a minha insegurança, a minha pressão. E não... E aí muita gente às vezes fala assim, putz, mas você não tá, então, mentindo, né? Quando você tá montando uma narrativa, tá interpretando de um jeito diferente? Não. Talvez seja só um jeito diferente jeito diferente do meu de olhar para a mesma história. Claro, com certeza. E colocar o seu ponto de vista. Exatamente. Né? E o que eu queria te perguntar? Quando você começa especificamente, você olha para sua agenda, que antes você estava trabalhando 10, 12 horas, e fala, meu Deus, eu preciso diminuir isso aqui. O que vem de medo, às vezes, de não vão... Eu vou ser preterida no trabalho, outras pessoas vão se destacar mais. Como lidar com isso, assim? Porque eu acredito que é uma coisa que venha pesado, né? Pesadíssimo. Como que você também, assim, olhou para esse tipo de contexto? Eu fui... Gente, a gente tá falando aqui, assim, de bate-pronto, mas são anos. De vida e de terapia. Sim, né? Claro, sempre. Não fica achando que nasceu assim, sabe? Claro. Não foi isso. Eu fui entendendo, porque assim, cara, onde é que eu faço a diferença? Então, das 12 horas que eu trabalhava, onde é que realmente, em 10 minutos... Eu tenho percebido isso muito recentemente, inclusive. Às vezes, assim, tô numa reunião de 1 hora ou num projeto de 3 meses e eu consigo com clareza saber onde foi que eu virei o jogo. Que legal. Assim, em que momento... Você vem mapeando isso, trazendo consciência para esse momento. Eu tenho me observado mesmo, sabe? Assim, em que momento dessa conversa eu vou dizer algo? Sim. Claro que a gente não tem controle sobre as pessoas, mas assim, que realmente vira o jogo. Que legal. Sabe? Então, assim, putz, a hora que eu cheguei, vi um projeto e tive esta ideia... Sim. Ali eu virei o jogo. O resto, qualquer pessoa pode fazer. Meu valor ficou ali. Que interessante, porque tô eu aqui com a minha cabecinha, mas imaginando assim, claro que ninguém chega, dá uma ideia de pronto e as coisas acontecem. É você se refinando, se aprimorando cada vez mais para que esse processo seja mais rápido, né? Mas também ouvindo mais, Pri. Que legal. Qual é o problema que tá na mesa? Sim. Então, se eu tô num projeto, numa empresa, assim, qual é o problema que se quer resolver? O que eu acho que acontece com a gente? A gente entra na lista de tarefas, na execução. Né? Putz, e a gente não volta pro objetivo. Sim. E eu tenho conseguido ficar mais tempo no objetivo, sabe? Para poder falar, cara, para resolver isso, escuta, volto pro objetivo e fala, cara, vamos assim. Sim. Vamos aqui. Aquele vamos aqui. E aí eu me permito olhar para esse vamos aqui e falar, cara... Foi bom. Que legal. Então eu não preciso de 15 horas para falar vamos aqui. Sim. E é legal você tá trazendo isso pra mesa, porque eu acho que a gente tá numa síndrome tão louca de execução, que se você não tá o tempo inteiro executando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aí você senta numa mesa, às vezes a pessoa tá muito mais ali querendo te dar uma solução do que entender de fato o seu problema,
né? Analisar um contexto, fazer uma coisa mais estratégica e falar assim, ó, não vai ser talvez 10 ações, vai ser uma, né? Mas pra gente chegar nesse ponto, a gente tem que sair do piloto automático. Exato. É aí que... Para mim, o piloto automático é o lance. Uhum. Porque a tarefeira, Sim. a execução, essa coisa vai tudo do piloto automático. É tudo que a gente não quer sentir. Né? E que a gente vai economizando pensamento crítico mesmo. Sim, Falar, cara, sim. o que tá fazendo sentido nessa lista? É. Ou nesse projeto? Ou na minha casa? Sim. Como é que isso funciona? Então, começar a se observar requer coragem, tá? Assim, não é fácil também. Na linha do nada daqui chegou pronto. Mas se observar, começa a fazer diferença. Então, quando numa conversa de meia hora... Chega lá em janeiro, chega lá em dezembro, a pessoa fala assim, nossa, Simone, obrigada por aquela conversa, porque ela realmente me fez mudar uma decisão de vida. Sim, sim. Cara, foi meia hora de presença e escuta. Falei também, óbvio, mas, cara, reflete sobre isso. Será que esse é o melhor caminho? Será que é assim que você vai resolver? Será que isso que você quer fazer vai resolver este problema? E assim acontece muito. Então, esses feedbacks também... você começa a se apropriar deles. Fala, cara, foi meia hora de conversa. O que foi que mudou o jogo nessa meia hora de conversa? Então, assim, eu não precisei ficar com essa pessoa 20 anos. Todos os meses, fazendo conversas mensais, follow-ups. Sim. Nada. Exato. É buscar mesmo essa questão da eficiência. E eu acho que você trouxe a parte ali da coragem. Eu escutei uma frase do Karnal há uns 3 anos. Eu amo Karnal. E ele falou assim, muitas vezes você não é o culpado, você só é incompetente. Aquilo ali... E era numa época que eu estava trabalhando 12, 14 horas. E aquilo ali entrou no meu coração assim como um murro. Por quê? Porque você precisa de coragem para olhar e falar assim, não dá para fazer desse jeito, não tá legal, eu realmente não tô sendo a melhor profissional para executar isso aqui tá tá protelando no tempo uma coisa que eu tô levando 4 horas, eu poderia estar resolvendo em 30 minutos. Então, a coragem para você se perceber também uma falta de habilidade sua... Isso é muito desafiador para esses momentos, né? Mas eu vou te conectar... Esse ponto conecta com duas visões que eu acho que é importante a gente trazer. Com um disclaimer bem forte de eu estou isolando desse comentário liderança tóxica, um volume de fato impossível de dar conta e tudo mais, mas é uma reflexão do o quanto é a gente que contribui para esse excesso. Exato. Né? De novo, isolando, é importante isolar uma questão, né, de empresa tóxica e tal, mas assim, quanto a gente vai enfiando as coisas lá? Quanto que eu contribuo para minha correria? E aí é duro de olhar para isso, assim, de se ver culpado, responsável. Acho que esse é o lance, por aquilo. Esse é um ponto importante para a gente olhar. E tem um segundo que eu falo muito em todos os projetos de eficiência, que é assim... Eu posso ser incompetente para... Eu sou incompetente para um monte de coisa. Mas quando eu tô lá fazendo, eu tô levando 4 horas, o que eu mais sinto falta, Pri, da gente falar assim, cara, deve ter um jeito mais fácil de fazer isso. Sim. Eu não preciso saber qual é. Exato. Eu nem preciso saber executar quando eu descobrir qual é. Mas eu preciso saber onde eu procuro, para quem quem eu peço ajuda. Um YouTube da vida resolve, às vezes, se for uma coisa assim. Ainda mais nesse momento... super tecnológico que a gente vive, sabe? Então, em vez de fazer aquele troço na mão, assim, se a gente conseguir ter um desconfiômetro, é só assim, cara, esse trabalho é muito chato. É o corno job, né? Esse trabalho é muito chato. Deve ter um jeito. Eu não sei qual é, mas deve ter um jeito. Se a gente conseguir chegar aí, a vida é outra. Perfeito. Eu vou voltar nesse ponto. Tá bom. De corno job, eu adorei. Mas... Tem uma coisa, tem um mosquitinho, a gente até trabalhou isso num podcast anterior sobre liderança feminina, mas o direito não tem como ele estar sendo dominado pelas mulheres, né? E eu acho, quando você traz nós muitas vezes somos responsáveis pelo nosso próprio excesso,
você vê que isso também vem muito de mulheres que querem dar conta de tudo e eu quero ser a melhor dentro do meu ambiente de trabalho, muitas vezes porque eu sou mulher e eu, né, tenho, enfim, um ambiente corporativo muito masculino ainda, muito estereotipado, e aí eu tenho que dar 3 vezes mais, e aí eu tenho que dar conta da minha casa, enfim. Você acha também que isso, no nosso contexto feminino, isso é agravado? Completamente. Por várias razões que começam lá atrás. Uhum. Quando você volta na história e de onde essa questão toda de feminina começou, enquanto, sei lá, 300 anos atrás a gente era dona de casa, o pano de prato tem que estar limpo, o fogão tem que estar limpo, o vaso tem que estar no meio da mesa. São muitas coisas pra gente ter sido vista como uma boa mulher. Que importa se a porra do pano de prato tá limpo? Sabe, assim, não importa, mas era assim que a gente era medida culturalmente, socialmente e tudo mais. Então, eu acho que a gente carrega uma questão ancestral. Com certeza. Né, de valoração. Tem um lado prático que a gente tem mesmo mais do que uma jornada. Ainda hoje, todas nós. Então, é muito difícil dar conta de tudo. Não dá pra dar. E tem um ambiente masculinizado que a gente precisa enfrentar. E aí, pra gente enfrentar... Isso eu tô falando no lugar de mulher branca. Não tô nem chegando na interseccionalidade de mulher negra. Pra eu ocupar aquele mesmo espaço, eu preciso fazer muito mais. Exato. E eu preciso ser fera em tudo. E aí, a gente vira tarefeira... Em vez de usar a inteligência. Exato. Que é o que normalmente os homens fazem. A pegar a quantidade. Isso. Porque o homem, ele tá ali executando, beleza, ele já chamou atenção, ele se posicionou de uma forma mais confiante, porque a gente sabe que homens têm mais essa confiança muitas vezes. E aí, pra gente ocupar esse lugar, a gente se lota de coisas, né? Pra talvez chegar num resultado maior, num resultado melhor. Mas a que custo? Mas a gente vira uma secretária, sabe? Porque você não tá fazendo nada com inteligência. Uma secretária, eu não tô desfazendo a secretária, mas é aquela coisa de tarefa, sabe? Exato. E você não tá olhando exatamente... É o operacional, né? Você só tá ali. Exato, sabe? Você fica num operacional que agrada os líderes, agrada os chefes, porque eu também quero alguém que resolva a minha vida. Exato. Sabe? Mas que não traz... não empacota isso com inteligência, com valor, com aquilo que de fato que eles fazem. E eu acho que os homens fazem isso com maestria. Sim. Né? Ele não faz o operacional, aliás, ele caga pro operacional e depois ele pede desculpa. Puta, esqueci mesmo de assinar o negócio ali. Foi mal. A gente ia se chicotear um dia inteiro porque esqueceu de assinar alguma coisa, sabe? Sim. Então, acho que olhar para isso e aprender com isso é um outro lugar. Que volta um pouco naquilo que eu tava te falando sobre eu me observar e entender onde é que eu gero valor. Não é assinando papel. Sim. Né? Então, como é que eu me posiciono nesses lugares? Aí fica mais fácil dizer não. Perfeito. É isso. Eu acredito que é muito, muito nessa pegada. Então, gente, se você não percebeu ainda nesse bate-papo, mas a gente já falou muito de priorização, de gestão do tempo, de construir uma vida muito mais estratégica do que pilotinho automático, só cumprindo, só apertando parafuso ali do operacional, né? E agora vem uma parte, assim, a gente falou de tomada de decisão, que é o não também. E aí eu quero voltar nesse ponto específico que você trouxe do... Como é que é? O cornojob? Cornojob. Cornojob. Porque pra mim, essa é a soft skill da vez. O cornojob? Não. Deus me livre. Deus me livre. Oi. Tomei um susto. A habilidade... Deus me livre, gente. Nossa. A habilidade de se questionar o tempo inteiro. Isso automaticamente desdobra ali de sair do piloto automático. Perfeito. Né? Mas eu acho que é isso que... Lembra quando nós éramos assim, tinha ali a fase dos 6, 7 anos? Por quê? Mas por quê? Não, menino, fica quieto. Você não tem que perguntar por quê. É isso. Eu acho que a gente tem que voltar nessa criança interior e libertar esse do... Mas por que isso é feito desse jeito? Mas
Pra que Faz eu tenho que fazer sentido? isso? Por que eu tenho que fazer isso? Que informação você quer extrair disso aqui? Exato. Então, como aguçar esse questionamento, sabe? Num mundo onde eu vejo que as pessoas, elas não querem questionar, elas só querem cumprir, elas só querem ter um checklist no final do dia pra dar check, sabe? Como aflorar isso dentro da gente? Ó, essa coisa de dar o check, de que não querer questionar, ela acontece muito, mas ela vem com muita reclamação. Todos nós temos um amigo que fala, que saco, eu tenho que fazer isso todo dia, toda hora, eu tenho que fazer 300 linhas de Excel, 400 peças, sei lá do quê, e tudo mais. Então, isso vem sempre como uma forma de reclamação. O que me incomoda é que a reclamação nunca vira Ação. a ação. Porque assim, a indignação vira ação. Fala, puta merda, jura que eu vou ter que fazer isso tudo? Você até faz uma vez, fala, não, nunca mais eu vou fazer isso, eu vou achar um jeito de resolver disso aqui. Tá bom, eu preciso extrair daqui uma informação, ela precisa ser olhada, mas eu vou achar um jeito disso ser feito de outra forma. A indignação vira ação. O problema é quando a reclamação não chega na indignação. Exato. E aí, eu vou pro lugar de vítima. Nossa. Exato. E fico lá. Porque assim, fica lá um pouquinho, tá tudo bem, né? Pô, que saco, chefe. Às vezes, quando você não tem também autonomia pra... Ainda dá. Você fica um tempo. E tudo bem ficar um tempo ali. O problema é sentar. Sabe? É ficar ali e não se movimentar de nenhum jeito. Sim. E você falou bem, quando a gente é criança, a gente é super questionado. Eu não sei por que... na verdade, eu sei. Por que a gente perde a nossa criança. Porque a gente entra nesse... ponto que você trouxe, né? Aí tem que fazer faculdade, aí tem que casar, aí tem que ter filho, aí tem que ter uma baita profissão, aí tem que isso, tem uma trilha. Uma que trilha de tem que, né? Tem que. E aí a nossa criança entra nesse lugar e nunca mais a gente... Pra sair, estamos aqui, ó, lutando, sabe? Pra sair desse trilho, desse quadradinho e tal. Então, acho que o grande lance... E quando a gente é criança, a criança vem reclamar e querer fazer diferente, a gente não deixa, né? Exato! Eu tô nessa jornada de mãe também. De, cara, como é que eu vou criar essa turma de um jeito que que eu não faço isso com eles, sabe? Sim. Que é outro desafio. Como é que eu faço isso? Então, cara, tá bom, você reclamou, aquilo é ruim, aquilo é chato... Mas sabendo do pra que precisa daquilo, se realmente precisa... como é que você transforma essa indignação. A hora que você tá indignado, você age, aí você sai do lugar de vítima. Perfeito. Entende? Vai com medo mesmo, Sim. né? Vai correndo até algum risco e tal. Mas, e aí, soft skills em geral, né? Como é que você se posiciona? Comunicação não violenta, né? Uma firmeza sem ser grosseira. Sim. Trazendo um contexto. E aí eu acho, Pri, assim, que quando a gente sai do piloto automático e a gente entende o contexto, o jeito de argumentar muda, porque você não tá falando assim, não vou fazer. Claro. Não, você tá falando, cara, eu sei que a gente precisa dessa informação, eu tô levando 4 horas, tô tentando aqui achar um outro jeito mais rápido. Achei, sei lá, alguma forma e tá aqui a informação. Sim. Outra coisa é falar, cara, a gente não precisa dessa informação. Tá bom, não precisa, por que não precisa? Mostra que não precisa. Exato. E aí, quando a gente trabalha com contexto, com fundamento, você não, o teu esforço é o como, sabe? Mas não tem muita discussão. Não tem. Eu tava conversando isso com o Thiago outro dia, que eu falei assim, contra fatos não há argumentos. Não me fala que o negócio não vai dar certo. Você você fez, você testou, aí você me traz o resultado. E aí a gente entra, gente, vocês estão vendo que aqui tem um mix de soft skills, né? A gente sai de uma da outra, porque esse é o profissional que a gente precisa, é o profissional que tem atitude, que pensa em se desenvolver a todo momento para ter os melhores comportamentos, as melhores tomadas de ação. E aí a gente entra na parte de analisar dados. Às vezes as pessoas hoje, elas estão confundindo o que é a habilidade de analisar dados, achando que é só abrir um Excel e ver um tanto ali de linhas de informações e achar que você vai cruzar aquilo ali, vai jogar um Power BI e pronto. Você conseguir analisar o seu contexto e falar isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso é analisar dados. Gente, quantas vezes... Depois alguém comenta isso aqui. 1 milhão de vezes que a gente entra numa reunião com PowerPoint, com um dado.
E a pessoa que nunca tinha visto aquele assunto olha e fala, tá errado. Essa soma não tá batendo. Não tá fazendo sentido tal coisa ser maior que outra coisa. Uhum. Cara, eu passei a vida ouvindo isso, assim, e vendo isso acontecer. Por quê? Quando a gente tá fazendo o dado, Sim. a gente desassocia ele do contexto. Nossa, não pode, gente. Então, a pessoa que nunca viu, que não tava ali processando o dado, a hora que ela olha, ela fala, cara, não dá para um urso ser menor que um rato, Sim. né, de altura. Não faz sentido. Uhum. E a pessoa que fez os dados não viu. Sim. A gente desassociou o objetivo. Eu tô analisando o quê? Que pergunta eu quero responder? Pra quê? Ou que descoberta eu quero fazer dessa base de dados, né? Se eu tô ganhando mais processos, se eu tô perdendo, de que tipo... Por que eu tô fazendo isso tudo? Exato, perfeito. Então, o que mais acontece, essa história do pensamento crítico, é que eu vou processando dados, fazendo planilha, montando gráfico, cuspo tudo num PPT e não olho. Exato. E aí depois me fala, onde que isso aqui vai ajudar na tomada de decisão? Não ajuda, porque é um bando de dado, não é um bando de informação organizada que vai ajudar a direcionar para um lado ou para o outro, né? Então, a gente confunde muito esse aspecto técnico, claro que tem um técnico envolvido, sem dúvida nenhuma, mas existe também essa capacidade, né, de se perguntar a todo momento para quê, tá fazendo sentido, não tá, isso aqui tá gerando algum resultado. E aí a gente entra num ponto aqui. A gente tá falando, você vem da eficiência, né? Eu trabalho atualmente com direcionamento de carreiras e resultado. Eu acho que a gente não foi educado a buscar resultados na nossa vida. A gente foi educado aqui, acho que é pela 30ª vez que a gente vai falar nessa mesa, a gente foi educado a agir, a executar. Se aquilo faz ou não sentido, não importa. A gente só tá fazendo, né? Então, com o começo desse pensamento crítico, dessa inquietação, dessa coragem que vai surgindo, a gente precisa falar hoje de uma busca incessante por resultados. Então, o mercado, ele tá ali te contratando para fazer XPTO, mas qual vai ser o resultado do seu XPTO? Ele não tá te contratando. Como para fazer XPTO, você vai ter milhares de pessoas. Então, eu acho que a gente desemboca exatamente nessa soft skill. Como ser uma pessoa cada vez mais viciada, porque eu acho que se torna um vício, no sentido assim, né, que você falou, cara, tô desenvolvendo a minha autopercepção para eu entender aonde eu tô gerando resultado. Como trabalhar isso? Como não se sentir arrogante? Como, né, que as pessoas falam, Priscila, mas como que eu vou falar do meu resultado? Eu não tenho resultado. Ou então, eu não fico me achando demais. Como lidar com isso? De novo, é sobre a narrativa. Esse é fato, tá? Sim. Por vezes eu falo, cara, será que eu tô sendo muito arrogante? Será que eu tô me valorizando demais? Sim. E até um cuidado de não inferiorizar o outro, não desvalorizar o meu interlocutor, sabe? Mas, de novo, é tudo sobre a ótica da narrativa. Se você muda a narrativa sobre o mesmo fato, de sem mentira na história, sem inventar nada, se você traz uma outra narrativa, eu acho que é um meio que facilita esse passar por esse lugar da arrogância, do medo de se achar demais, ser mal vista. Porque qual é o grande lance de ser arrogante? É ser mal vista, claro, né? É ser vista como uma pessoa... É o julgamento e tudo mais. Então, eu acho que a narrativa é uma coisa que ajuda, como ferramental mesmo, sabe? E tem uma outra coisa que eu acho que ajuda. Olha para as pessoas que são boas em alguma coisa, como é que elas se posicionam? Quando você vê essas pessoas se posicionando, você acha ela arrogante? Ou compara a pessoa que você realmente acha arrogante, over, sabe, que passa do ponto, com a pessoa que é tão boa quanto e que você não tem essa percepção. O que elas fazem de diferente? Exato. Sabe? Exato. Eu gosto muito, Pri, dessa coisa da gente aterrizar o contexto. Cara, se o nosso objetivo é esse, nós vamos por aqui. Tudo bem, bora lá? Vamos fazer assim, assim, assado. Sai fazendo. Pronto, meu valor tá aqui. Eu posso sentar para tomar um café agora. Exato. Exato. Porque vai ter uma outra pessoa melhor do que eu em executar aquele plano que a gente acabou de combinar. Sim,
Exato. E que é legal que ontem a gente estava lá no Insta, né? E a Forbes soltou uma... Forbes não, a Infomoney. Ela soltou uma lista de empresas que vai começar aqui no Brasil a trabalhar a semana de 4 dias. E eu acho que isso tá totalmente combinado aqui com o nosso bate-papo, né? E eu, nas minhas reflexões, eu penso assim, eu falo, gente, já passou do tempo do mercado comprar resultado dos profissionais. Perfeito. E não necessariamente tempo, né? Porque o tempo é do piloto automático. É o cara que tá lá cumprindo a hora, ele não sabe nem o que ele tá fazendo, mas ele tá lá. Perfeito. Se você começa a exigir o resultado do seu colaborador, ele vai ter que sair do piloto automático, ele vai ter que ser mais estratégico. E tá tudo bem ele trabalhar 4 dias na semana. Pode trabalhar Ele pode trabalhar se ele quiser. Se ele entregar o bendito do resultado, né? Tá tudo certo. Então, olha como que a gente vai mudando até... Isso implica em mudança estrutural de sociedade. Completamente. Né? Completamente. Porque a gente começa lá no patriarcal, Exato. no operário que a gente quer formar. Por que a gente tem essa trilha social, né? Sim. De faz faculdade, casa, tem filho. Porque a gente tá formando operários que não pensam. Exato. É esse o interesse do sistema que a gente está envolvido hoje. Por isso que não se compra resultado. Sim. Porque eu quero... Quantas empresas estão voltando para o presencial 100%? Porque a gente não está sabendo lidar com a falta de controle. Exato. Porque a gente não lida com a falta de controle. Porque a gente não compra resultado. A gente compra tempo. Controle. Você falou super bem. Tem um filme na Amazon, eu não vou lembrar o nome, mas depois eu te mando. Não precisa nem assistir ele, porque ele inteiro não é tão bom. E as pessoas literalmente vendem tempo de vida. Eles têm uma tecnologia, sim. Né, que se transfere. Gente, aquilo bombou na minha cabeça de um jeito. Poder da Manhã, uma coisa assim. Não me lembro, mas era isso. É com Justin Timberlake? Eu acho que eu já vi esse filme, é incrível. Não sei, mas... se assistir os primeiros 15 minutos são suficientes. Porque depois vira uma história de achar a mulher que vendeu o tempo. É esse mesmo. Mas o grande lance é isso, cara. Quando a gente foi tão... Ainda hoje, pra mim, né, mais madura, né? Já refletindo isso tudo. Entender que a gente tá vendendo o nosso tempo de vida. Exato. Seja para uma empresa como colaboradora, seja para um projeto como consultora. Sabe? O trabalho que a gente fizer... a gente tá trocando o nosso tempo por dinheiro. Tá errado? Não necessariamente, não é isso. Mas, cara, quanto mais a gente vai fazer isso? Exato. E se eu começo a vender por resultado, Pri, isso que eu tô te falando que, sei lá, em vez de estar 10 horas à disposição num projeto, se em 1 hora meu valor tá dado... Exato. Se já agreguei o valor que eu tenho, o meu resultado tá ali em 1 hora, não preciso das outras 9. Exato. Eu, como gestora no Na Trilha, é um movimento cultural que eu preciso fazer o tempo inteiro. Lá dentro do Na Trilha, a gente não tem horário definido. Eu não sei especificamente algumas áreas, porque precisam atender em horário comercial. Perfeito, tá. Às vezes é inerente a uma determinada área. Eu tenho muitas áreas que a gente não tem. A gente tem o planejamento na segunda. A gente só faz agora as nossas semanais. Na sexta-feira, eu fecho a semana que passou e eu planejo a que vai vir. A pessoa, se ela vai trabalhar na segunda, na terça, na quarta, 2, 3... Não importa, eu quero chegar na sexta-feira e falar. Tá feito. Tá feito. Avançamos. Entregou? Tá bom. Acabou. Entende? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente quer dominar as pessoas, a gente quer ter o poder sobre as pessoas, sobre o tempo das pessoas. É isso. Né? E a gente tem que se desvencilhar a todo momento disso, porque não faça com o outro o que você não gostaria de fazer com você mesmo, né? Que fizesse com você mesmo. Agora, eu queria só, pra gente caminhar aqui pro final, a gente falou de narrativa e de comunicação o tempo inteiro. O tempo inteiro. E criar narrativas e comunicar não é o mesmo que falar. É muito diferente. Não é soltar, não é gastar saliva, não é soltar palavras à toa. Como que também você fez esse movimento de buscar uma comunicação talvez mais orientada para um resultado, né? Para chegar, você foi gestora por muito tempo, ocupou um papel de liderança por muito tempo, geriu pessoas. Inevitável que essa comunicação precisou ser desenvolvida. Como que foi esse desenvolvimento seu também, assim? O que as pessoas podem se atentar, buscar para aprimorar essa habilidade?
Vou te trazer 3 coisas que me ajudaram muito. Ter clareza e objetividade na fala. Seja clara no que você está dizendo, não dá voltas. Sim. Conversas difíceis são difíceis, mas elas são piores porque a gente dá a volta. Sim. Então, assim, ter clareza na comunicação, assim, naquilo que eu tô comunicando, acho que é a coisa... Clareza e objetividade, gente. É papum. Sim. Não precisa ser grossa, não precisa ser... Não é nada disso, mas ter clareza no que tá falando, eu acho que foi a coisa que eu aprendi mais rápido. Testar o entendimento. Parece, às vezes, uma coisa de... às vezes até uma ofensa, assim, mas, cara... fechar uma reunião com uma pessoa e falar, cara, vamos repassar o que a gente combinou e pedir pra pessoa falar? Sim. Você vai entender se ela entendeu. Perfeito. O que você quis dizer. Exato. Sabe? Acho que esse é um grande ponto, assim. Sim, porque sim. pra gente é óbvio que ela entendeu. Óbvio que você entendeu tudo que eu tô falando aqui. Todo mundo que vai ouvir a gente tá... Mas não é tão óbvio, não assim. é real, sabe? E uma coisa que me ajuda demais é a estrutura da comunicação não violenta. Eu não sei se vocês já falaram aqui Ainda não. na trilha. Mas pode Gente, trazer os bora pilares falar aí. sobre comunicação não violenta. Eu acho que o nome não é muito feliz, tá? Mas o que ele, basicamente aqui, o Marshall, que foi quem escreveu o livro, vai me matar lá do túmulo, mas assim, basicamente o que ele diz é o seguinte, você fala sobre fatos... Sim. Sobre o seu sentimento em relação a eles. Gente, sentimento... Não tem discussão sobre eles. Eu sinto e ponto. Fato é fato. Sim. Não tem discussão. Claro, Aconteceu. Então, eu vou dar um exemplo idiota. Filho, você deixou a toalha molhada em cima da cama hoje. Hoje. Não é assim. Você sempre deixa a toalha molhada. Isso é julgamento. Olha, hoje você deixou a toalha lá molhada. E eu me sinto muito desrespeitada quando você faz isso. Porque a minha cama fica molhada quando eu vou dormir. Acabou. As duas coisas não tem discussão. Sim. A terceira coisa é dizer, cara, Pedido, como é que a gente faz diferente? Exato. Percebe? Então, assim, eu não acuso ninguém de nada, né? Eu digo que houve um fato específico, eu digo como eu me senti em relação a ele e eu convido para um combinado diferente. Então, parece uma estruturinha, eles até falam que não é um método, não é não sei o quê. Mas funciona muito. Gente, é pra tudo, é pra filha, é pra casamento, é pra relação com mãe e pai, é com o chefe, é com colega de trabalho, é com qualquer pessoa. Exato. Sabe? Porque você sai da guerra de argumentos. Porque muitas vezes, quando a gente vai comunicar, a gente está falando sobre o outro. Exato. E quando a gente traz esses pilares da comunicação não violenta, a gente está falando sobre a gente. É sobre mim. Então, automaticamente, ele não fala, tá me julgando. Não, ele tá falando sobre ele. Então, isso é muito interessante. Acho, aliás, o Na Trilha tem uma aluna que é expert hoje. Ela fez a transição de carreira dela. Ela tá lá na Austrália. Em breve, quem sabe? Na Trilha Internacional. Ela é expert em comunicação não violenta. E é importantíssimo a gente entender que comunicação é uma habilidade. Né? Nossa, gente. Não é automático, gente. Não é algo natural, assim. Quando você realmente quer ter uma intencionalidade, né? E quer se fazer entendido, você tem que realmente pensar, poxa, quem é o meu interlocutor? Para quem que eu tô falando? Como é que eu sensibilizo essa pessoa? Sim. Sabe um exemplo muito bom que vem disso, que acho que a turma pode pegar bem? Sabe quando a criança tem medo de cachorro? O que a gente fala? Não precisa ter medo, é bonzinho. Ai, você acha o quê? Que o medo sumiu agora? Sim. A criança continua lá tremendo de medo e ela começa a se sentir inadequada. Sim. Porque eu tô dizendo... Ela é culpada, né, eu tô dizendo, não é pra ter medo, mas ela sente medo. Exato. Caiu, machucou. Não foi nada. Não, já passou. Não, mas tá doendo. Sim. Já devia ter passado, então, e eu tô sentindo dor. Nossa. Então, começa lá atrás, assim. Tem estudado, né? Bastante educação infantil. Mas porque eu gosto de gente, não é só porque eu sou mãe. A gente fica invalidando sentimento. E aí, no momento em que a sua comunicação invalida o sentimento de alguém, acabou a conversa. Exato. Você não vai ter um aliado. Nossa, perfeito. E uma proposta para ação, que é aquilo que você trouxe, porque... Eu tô puta que você não quer, não. Você conversa o tempo inteiro para chegar em algum lugar. Você não conversa só por, né? Não. Você conversa ali.
Então, gente, isso aqui é muito interessante. Nossa, o bate-papo... Ai, meu Deus, isso aqui, ó, se tivesse um pão de queijo e mais café, isso aqui... Vai embora. Rolaria 2, 3 horas facilmente. Mas sim, foi muito interessante a gente ter esse bate-papo. Mais prático mesmo, sabe? Porque a gente vê muito conteúdo de, vamos fazer a gestão de tarefas. Aí vamos abrir uma lista e não sei o que lá. Mas vamos falar de situações reais. Vamos falar que é difícil fazer, que é desafiador, que é um processo. Hora nenhuma a gente tá aqui para falar, amigos, somos seres perfeitos, já passamos por toda a evolução. É uma jornada. Não somos. Não. Não somos, não. Estamos errando, acertando e mudando e voltando o tempo inteiro. Mas a gente quis compartilhar um pouquinho hoje com vocês dessa realidade e do quanto é importante a gente se ver enquanto ser humano e buscar o nosso autodesenvolvimento. Porque quando a gente está falando de habilidade comportamental, né, a gente está falando de algo muito mais desafiador do que ir lá numa pós-graduação, pegar um certificado ou passar ali meses estudando uma coisa técnica, né? É outra história. É outra história. E é sempre sobre nós. Sempre, sempre. Então, o título que você conquistou, o conhecimento que você tem, ele só vai ser expandido, ele só vai ser valorizado a partir do momento em que você se torna um bom tomador de decisão, que você se torna um analisador ali, um bom analítico de contexto, de dados, consegue priorizar, consegue dizer não, consegue se comunicar adequadamente, né? E é uma busca constante, gente, tá? Não surta também não acha que vai ser de uma hora para outra, mas a gente termina aqui com se questione, questione. E se observe. Se observe. Posso fazer melhor? Aonde que eu tô pecando? Aonde que as coisas não estão legais? E nunca deixe, vou parafrasear aqui, Simone, nunca deixe a reclamação reinar. Faça com que essa reclamação se torne indignação. Adorei essa frase sua. É isso. Né? Porque é só lá na hora que tá doendo demais, que tá cutucando demais, que a gente toma uma ação verdadeiramente, né? E sai desse ponto de vítima. Se nesses anos de carreira, de jornada, de desafios, o que você poderia, assim, falar pra gente fechar esse podcast? Para as pessoas que talvez estão num momento desafiador, né? Buscando novos caminhos, ou que estejam buscando o seu próprio desenvolvimento. O que pode ser uma coisa legal, assim, que você já passou e que pode ajudar essas pessoas? Gente, passei 1 milhão de vezes, mas, assim, tem saída. A gente, quando tá num momento difícil, a sensação de que não tem saída, que a gente tá num beco, que não vai encontrar um caminho. Mas assim, eu não sou muito religiosa, mas nesse ponto a palavra tem a fé, no sentido de confiança, faz pra mim muito sentido. Assim, cara, tem, eu só não tô vendo. Sim. E eu vou encontrar. Exato. Tá ali guardado, né? Faça o seu, vá plantando. Porque o beco sem saída é o lugar da reclamação eterna. E tem hora que a gente vai pra esse lugar mesmo, sabe? Mas assim, tem saída. E saída não é qualquer saída. Tem uma trilha. Exato. Tem um caminho que é seu, que tem o seu valor. Tem. Exato. Tem, vai conseguir. Só não tô vendo. Exatamente. Mas tem uma frase que eu gosto muito, né? Se a gente pudesse ver o que espera a gente não pararia no meio do caminho, né? Então, acredita que tem esse lugar, continua andando que as coisas vão acontecer. Ai, sim, foi maravilhoso. Adorei. Gente, eu recebi essa aqui pra gente nem entrar especificamente em eficiência. A gente vai fazer um específico. Eu já fiquei pensando, lá no Dia dos Namorados do ano que vem, a gente vai fazer, você e o Felipe. Você sabe que eu não sei se é uma boa ideia. Felipe fala que meu romantismo é muito escroto. É uma frase da vida da gente. Mas podemos pensar. A gente vai. Mas eficiência depois a gente volta. Mas sim, foi perfeito, impecável. Muito obrigada por pelo convite. Esses compartilhamentos. São muito ricos, né? E eu tava vendo um vídeo esses dias pra gente finalizar. Falava assim... acho que o inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. Mas o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros.
né? Não, vai ter que errar tudo pra aprender duro, né? Exato. E o idiota é aquele que não aprende nunca. Mas eu acho que nessa roda aqui, a gente compartilhando coisas verdadeiras, porque tem muita autenticidade aqui dentro desse bate-papo, é o momento de você não precisar errar tanto, não doer tanto. Então, faça aí sua avaliação, seu balanço para tomar aí uma boa decisão. E obrigada de coração, foi sensacional, também. Agradeço demais, espero que a turma aproveite. Com certeza. Ó, tô deixando as redes sociais da Cia aqui, tá? Na descrição desse vídeo. Se fez sentido para você, se você pensa, se você discorda, coloca aqui nos comentários que a gente vai adorar ler. Combinado. Né? Fechado. Um beijo para vocês. Até o nosso próximo episódio. Tchau.